Olá, sejam muito bem-vindos, meus amigos. Meu nome é Felipe Piccone, eu sou advogado e sócio do escritório Braz, Medeiros e Piccone Advogados e hoje nós vamos tratar de um tema bem interessante. Você já viajou de avião? Pois é, se já viajou, já aconteceu com você de você ir tirar férias num lugar e sua mala em outro? Ou sua mala ficar te aguardando aqui e você viajar sem ela? Pois é, o nome disso é extravio de bagagem. Hoje nós vamos tratar sobre isso. Você sabe quais são os seus direitos? Venha se informar. Quero dividir com vocês hoje um caso que chegou aqui no nosso escritório. Ele é bem interessante, hein? A nossa cliente, aproveitando as férias, viajou para Orlando. Fez um monte de compra, ó, presente para o pai, para a tia, para o avô, para o filho, para toda a família. Voltou só na bagagem com 50 mil reais em produtos, todos presentes. Voltou, pegou o avião. Quando chegou no Rio de Janeiro, ela chegou e a bagagem foi para onde? Não se sabe até hoje. Ela tentou resolver administrativamente, não conseguiu e nos ligou. Olha, eu queria saber quais são os meus direitos. E nós explicamos a ela o seguinte: nessas situações, nós podemos fazer dois pedidos. Um é o dano moral e o dois é o dano material. No dano material, nós temos uma observação importante para você se informar. Você, quando viajar, fizer alguma viagem de avião para o exterior, você precisa estar atento. Por quê? Assim que nós ingressamos com a ação, a parte ré, ou seja, a companhia aérea, no primeiro momento que ela pôde falar, ela falou o seguinte: olha, eu não vou pagar os 50 mil. Eu só vou pagar R$ 5.940. Porque o Brasil é signatário, ou seja, o Brasil assinou uma convenção, olha, de 1929, Convenção de Varsóvia, que depois foi modificada, atualizada pela Convenção de Montreal, e lá a responsabilidade do transportador ela é restrita. E lá diz que tem que pagar só até X reais. Então eu só vou pagar até esse limite. O que eu quero conversar com vocês hoje? Nesse caso específico, o que vai valer aqui? É o Código de Defesa do Consumidor ou essa convenção? Por quê? No Código de Defesa do Consumidor vai falar assim: é direito do consumidor ter a sua reparação integral. Então, se o dano causado for de 50 mil, tem que reparar os 50 mil. A convenção fala o contrário. Olha, em que pese o dano sofrido pela vítima, no caso aqui a autora, a cliente, nós só vamos devolver até R$ 5.940 a título de dano material. Qual que deve prevalecer aqui? Quando existe esse conflito aparente entre os dois diplomas, nós temos que nos valer de 3 critérios. E olha, eu vou dividir com vocês agora uma especialidade mais jurídica. Eu já ouvi falar o seguinte: olha, como a convenção é um tratado, ela vale mais do que uma lei ordinária. O Código de Defesa do Consumidor é uma lei comum. Não é bem assim, não. Toda convenção que o Brasil assina, ela ingressa no nosso ordenamento jurídico como lei ordinária, como uma lei comum, sem nenhum privilégio. Então, essa lei que introduziu essa convenção no nosso ordenamento jurídico, ela é o quê? Ela tem status, né? Ela tem, vamos dizer assim, ela tem fama, ela tem status de lei ordinária. Então, a convenção e o Código de Defesa do Consumidor estão aqui, ó, no mesmo nível hierárquico. Não existe isso que a convenção vale mais. Não, não, não. É o mesmo nível. Então, com esse critério, eu não resolvo nada. Se tem uma norma falando que repara integralmente, a outra fala que só repara até X reais, e as duas estão no mesmo nível de hierarquia, não resolveu nada. O outro critério é a especialidade, e esse resolve o nosso problema. Como o Código de Defesa do Consumidor é uma norma geral, nesse caso prevalece a convenção. Acredite se quiser. Aquele limite, aquela responsabilidade restrita que a convenção aplica à companhia aérea em voos internacionais é válida. Então, realmente, a
parte ré estava certa, ela só tem que pagar 5.940. O que é isso? É o limite imposto pela própria convenção. Olha, só vou pagar até aqui. Por quê? Essa lei ela é especial. Essa lei que foi introduzida no Brasil, né, esse status de lei que tem essa convenção, ela trata só de quê? De o quê? Responsabilidade do transportador de pessoas em voos internacionais. Então, ela é especial. Quando ela é especial, ela prevalece sobre a norma geral. Então, teria que aplicar realmente esse limite da convenção. Ocorre que existe na própria convenção uma forma de você afastar essa limitação na responsabilidade do transportador. Você sabe qual que é? Pois é, vou te explicar agora. Você tem que, se você, quando for entrar lá no seu voo internacional, preencher um requerimento especial dizendo tudo que tem, o valor das coisas que tem, essa limitação é afastada pela própria convenção. Ou seja, você já sabe agora que se você um dia viajar para fora do país, você na volta, se tiver trazendo consigo muitos presentes, o que você vai fazer? Olha, eu quero aquele requerimento especial onde eu anoto tudo que eu estou trazendo de volta para o meu país e os valores. Porque nesse momento, quando você faz isso, você cientifica, você diz ao transportador, olha, você vai me carregar, eu estou levando comigo isso, ou seja, 50 mil reais, hein? Você presta atenção para não perder isso. Quando você informa previamente, a própria convenção afasta o limite. E ela tinha feito isso. Ou seja, no caso dela, como ela fez esse requerimento especial, que quase ninguém sabe, ela conseguiu que a empresa ré arcasse com os 50 mil só de presente que ela trazia. Então você já aprendeu hoje que em voos internacionais existe limite à responsabilização de quem? Da companhia aérea. E o limite é super baixo, é pequeno, R$ 5.940. Como é que eu me livro desse limite? Pede para responder, para fazer esse requerimento, onde você vai dizer o que você está levando, trazendo de volta e os valores, porque isso afasta essa limitação. Nesse caso, não prevalece o Código de Defesa do Consumidor, prevalece a Convenção de Varsóvia, atualizada pela de Montreal, e ela restringe a responsabilidade. Só respondo até o valor de R$ 5.940. A pergunta que eu quero fazer a você é, e o dano moral? O dano moral também é restrito a esse valor? Nananina, não. Quanto ao dano moral, não se permite pelo STJ o tabelamento prévio, ou a tarifação do dano moral. O que é isso? Eu fazer uma tabela e fazer assim, para esses valores, para esses casos, indeniza-se a título de dano moral R$ 5.000, R$ 3.000. Por quê? Porque o dano moral é um dano extra patrimonial. É um dano que atinge os nossos direitos da personalidade. Ou seja, não é algo que se quantifica como um laptop, uma mesa. É algo que, caso a caso, o juiz precisa enxergar o dano. Olha, deixa eu ver aqui o que aconteceu, como é que aconteceu. Eu valoro, eu agravo aqui o dano moral, eu atenuo o dano moral, porque ela também colaborou com o dano. Ou seja, o dano moral não se permite esse tabelamento. E, além disso, essa convenção é de 1929. Nessa data, nem se discutia outra forma de reparação de danos que não fosse a material. Então, se nós vamos interpretar uma convenção de 1929, nós devemos interpretar de acordo com que ela foi escrita. E lá ela não tratou de dano moral, ela tratou de dano material, responsabilização pelo dano material causado. Então, por esses dois motivos, quanto ao dano moral, não há limite. Para você que estuda direito, para nós acabarmos esse vídeo, o tema 210 do STF não tratou sobre dano moral. Felipe, o que é tema 210? O STF, quando julga muitas vezes determinados casos, ele junta os 11 ministros e decide, olha, vamos padronizar isso aqui.
O que prevalece? É o Código de Defesa do Consumidor ou é a Convenção de Varsóvia aqui nesse caso, nos voos internacionais? Eles decidiram que quanto ao dano material, só quanto ao dano material, aplica-se o quê? A Convenção de Varsóvia, ou seja, há limite na responsabilização do transportador de pessoas em voos internacionais. E voos nacionais? Aplica-se o CDC, Código de Defesa do Consumidor, porque essa convenção não tratou o quê? De voo o quê? Nacional, tratou de voo internacional. O fundamento constitucional para que essa convenção continue válida, sabe qual que é? Artigo 178 da Constituição Federal. Ela vai falar assim: a lei disporá sobre a organização do transporte aquático, aéreo e terrestre, respeitando no tocante ao transporte internacional os acordos firmados pela União, respeitando o princípio da reciprocidade, respeitando quanto ao voo internacional, o transporte de passageiros internacional, o transporte internacional, o quê? Os acordos, as convenções firmadas pela União. Nós não firmamos em 1929 a Convenção de Varsóvia e Montreal? Ou seja, esta convenção nada mais é do que um cumprimento de uma regra constitucional. Por isso o CDC não se aplica neste caso. Mas você agora está sabendo que você pode fazer uma declaração especial quando estiver regressando ao país, informando o que você está levando e o valor. Quando você fizer isso, o que acontece? Afasta-se aquele limite de responsabilização do transportador. E aí você terá direito à reparação do seu dano material integralmente. Entenderam? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Grande abraço.